E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá começar essa gravação aqui? O que eu fiz? Vocês já devem ter visto algumas correções, já devem ter visto, enfim, várias correções. Eu dei uma olhada na prova do Enem, ia gravar ontem, mas já estava bem tarde, aí eu já cheguei do trabalho aqui e falei, vou fazer esse conteúdo. Separei as questões que são de geografia, e aí a gente consegue ver aqui, por exemplo, são 15 questões, né, que eu separei, para comentar aqui com vocês, fazer um pouco mais do que só uma correção, fazer uma comentada aqui. Sobre a prova no geral, não gostei da prova, mas não posso dizer que eu esperava algo diferente. A prova do Enem de Ciências Humanas não é muito boa, faz um tempo já. E a de Geografia especificamente, é... enfim, o Enem tá longe de ser o ideal para Geografia, mas tudo certo. A gente trabalha com o que a gente tem, né? E aí, vamos lá. Já separei aqui, primeira questão, 46. É isso mesmo, é que tá na tela. Fala da Macedônia do Norte, sobre como o país mudou de nome, né? Que antigamente era só Macedônia, mas tem uma região da Grécia chamada Macedônia também. Então o governo grego pressionou para que a Macedônia não tivesse o mesmo nome que uma região da Grécia. E aí, gente, para vocês terem uma ideia, a pressão foi tão grande que a Macedônia mudou para Macedônia do Norte, para não ter uma com o mesmo nome, para não gerar questões separatistas, etc, etc, etc. Para não falar, nós somos macedônicos, então nós deveríamos estar na Macedônia. Mas, enfim, qual que é aqui a mudança? É uma estratégia para quê? Mudança desse nome. Criar moeda própria não pode ser, proteger a cultura local também não, subjugar a minoria étnica também não, expandir o território nacional não, e intensificar a integração regional. Nesse caso seria, na minha opinião, claro, eu não vi, acho que não saiu o gabarito oficial ainda, né? Confesso que eu não sei, eu dei uma olhada na prova, mas na minha opinião aqui, letra E, intensificar a integração regional, porque nesse caso você pega a Grécia, por exemplo, você não vai ter um risco de separatismo com, por exemplo, uma região de nome igual. Entenderam aqui a ideia, mais ou menos? Vamos lá, questão 47. É isso? É 47, exatamente. Que aí pega a concentração de gás carbônico por queimadas entre a África e o Brasil entre 30 de agosto de 2019. Enfim, você vai ver ali gás carbônico por queimada, muito ali na região oeste da África, ali, ó, perto de Angola, e muito aqui no Brasil, perto da região do Arco do Desmatamento. E você vai ver um pouco também no oceano entre os dois continentes. Mas, enfim, a dispersão espacial do problema ambiental representado na imagem satélite é explicada pela seguinte característica geográfica: amplitude das temperaturas médias não, homogeneidade da insolação anual não, ocorrência de chuvas de relevo também não, circulação das massas de ar. Estão vendo que dá para você ver um caminho que esse gás carbônico faz? E aí certamente seria esse o gabarito. Vamos ver, ausência de frentes frias também não. Certamente o gabarito aqui é a letra D, tá? Circulação das massas de ar. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima de geografia. Vamos lá. Oh, meu Deus, que eu separei aqui. Vamos lá. Questão 47, 54. Deixa eu ir lá para 54. Vamos lá na 54. Cara, 54. Vamos lá, a ideia de êxodo urbano, assume áreas de caricaturas, pega mais reduzida parte do pirâmide social, projeta para todos os seus desejos defensivos. Se o êxodo urbano, aqui foco aqui, ó, se o êxodo urbano for compreendido como aquisição de uma segunda residência, então a gente não está falando de fato do êxodo urbano. Mas se for da reversão do excedente de renda de uma pequena fração da elite para. Oh, perdão. Mas se for compreendido como retorno, pensa que imigração de retorno também, para o município menos povoado, por exemplo, alguém que foi trabalhar em São Paulo, foi trabalhar no Rio de Janeiro e agora está voltando para a sua cidade, e a gente está falando de fato do êxodo urbano. Mas aí, galera, a crítica aqui, lembra que o texto está falando que, de certa forma, se for feito por uma elite, para ter uma segunda residência, para ter uma outra opção, não é um êxodo urbano, mas se for o caso de uma população, tanto imigração de retorno, quanto, por exemplo, aqui, ó, a estabilidade e o emprego da renda se permite simular nas ilhas urbanas, interior agropecuária, vida urbana metropolitana, é uma crítica, assim, questão ruim, tá? Na minha opinião, é uma questão muito ruim. Mas, enfim, uma crítica à questão de pessoas da elite poderem sair da cidade, terem essa possibilidade, e isso não considera um êxodo urbano, muito ao contrário de pessoas que vão, no caso da migração de retorno mesmo, voltar para a sua cidade, enfim. A crítica apresentada no texto evidencia uma dinâmica socioespacial marcada pela letra A, valorização de tradições rurais, não.
Redução de plantações agrícolas, também não. Estagnação de atividades comerciais, também não. Precariedade de infraestruturas rodoviárias, não texto fala nada disso. E letra S, seletividade de deslocamentos populacionais. Seria essa aqui a crítica mais, tá? Mas, na minha opinião, é uma questão bem ruim mesmo. Mas o gabarito não tem como não ser letra E, na minha opinião aqui. Sim, e vai ser letra E, tá? Esse aqui não tem erro, não. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Depois da 54 vem a 56. É isso mesmo, 56. Vamos descer aqui. Vamos lá. Fala do Rio Reno, que assim, sinceramente, gente, se o Enem ele quer ser uma prova que vai ter contexto com o que o estudante vê, pô, coloca alguma questão de um rio brasileiro, não sei. Tu vai falar do Rio Reno, cara, pelo amor de Deus. Vamos lá. Por séculos, o Rio Reno tem sido uma rota de navegação confiável, ajudando a criar gigantes fabris ao longo de suas margens. No entanto, isso parece estar no fim, pois o nível da água tem diminuído regularmente. Tá, beleza. Aqui a gente está fazendo uma crítica sobre as mudanças climáticas, influência num rio europeu. Mas vamos lá. Qual é o efeito econômico do problema ambiental apresentado no texto? Efeito econômico do problema ambiental. Supressão da extração de minério? Não. Intensificação da atividade de pesca. Gente, intensificação não. Se o rio está diminuindo, não vai intensificar. Encarecimento da logística de transporte, levando em conta que você pode transportar pelo rio, provavelmente esse é o gabarito. Inviabilização da agricultura de subsistência, não fala nada sobre também nada disso. E sucateamento da indústria de transformação também não é, letra C, tem que ser letra C, tá? Questão 56, letra C. Mas você podia falar disso de rios brasileiros sem problema nenhum. Tu pode falar de São Francisco, de afluentes do São Francisco sem problema nenhum. Pode falar de estresse hídrico que a gente teve, por exemplo, na região da bacia amazônica muito recentemente. Pô, não gostei disso aqui, tá? Deixa eu ver qual que é a próxima aqui que eu separei para vocês. 59, isso mesmo. Vamos lá na 59. Ah, não, aqui. Vamos lá. Dificuldade de produção de energia causada pela alteração nas. Vamos lá. Pela falta de chuva, geração de energia eólica, solar e térmica atingiu níveis recordes em 2021, quando as hidrelétricas ficaram com cerca de 50% total. Beleza. Se você está basicamente falando que se você diminuir a floresta, você vai ter menos possibilidade de energia hidrelétrica, com isso investir mais energias renováveis. Então, se você derrubar a floresta, também é ruim para a produção de energia. Então vamos lá. Dificuldade na produção de energia é causada pela alteração das variáveis em pesquisas meteorológicas? Não. Paisagem em locais estratégicos? Cara, se você considerar a bacia hidrográfica um local estratégico, que a paisagem é tudo que você percebe, pode ser, mas vamos ver. Acho que vai ter um gabarito aqui mais certo. Vamos lá. Demandas em regiões não. Metas em acordos climáticos? Também não, de acordo com não. Geologia, né? Letra B vai ser, então. Gente, letra B? Mapa do Brasil, uns grandes. Tem que ser a letra B, gente. Tem que ser a letra B. Não tem como não ser a letra B aqui. Deixa eu só olhar aqui de novo. Não. Metas em acordos. Letra B, gente. Gabarito vai ser a letra B aqui, segundo a minha opinião. Tranquilo? Porque aqui você pode considerar a paisagem é tudo aquilo que você consegue perceber com seus sentidos. E locais estratégicos, ele está falando basicamente regiões de bacia hidrográfica que possuem grandes hidrelétricas. Então, 59 tem que ser a letra B, tá? Vamos lá, vamos marcar mais aqui. Deixa eu marcar aqui. Depois da 59 foi a 63. 63. 63. Aqui. Isso mesmo. Produção e exportações brasileiras no ranking mundial até 2019. E aqui você vê quanto que o Brasil produz, por exemplo, aqui de açúcar. 29,5 milhões de toneladas. E o Brasil é o segundo maior produtor, café, etc, etc, etc. Você vai ver quanto que o Brasil exporta. Ou seja, além de produzir, você produz 29, desses 29 você produz 19 milhões de toneladas. E aqui o share, segundo esse asterisco aqui, é a fatia da participação na produção mundial. Então o Brasil, de todo o açúcar mundial produzido, o Brasil tem 36% dele. E aí vamos lá. Qual condição favoreceu o cenário produtivo exposto na figura? Tá vendo que aqui tem um monte de coisa que o Brasil é grande exportador, grande produtor, tem um share muito grande aqui? Então, gente, o que a gente vai ver? Por que o Brasil tem uma agropecuária, um agronegócio tão forte? Vamos lá, redução do poder de compra da população brasileira?
Pô, se você levar em conta que boa parte é para exportação, tem um sentidozinho aí, mas não deve ser isso. Ampliação da entrada do capital agroindustrial no campo? Com certeza é o gabarito, tá? Com certeza é o gabarito. O capital agroindustrial é enorme, a agroindústria no Brasil hoje é um ramo que cresce muito, então com certeza é o gabarito. Diminuição do uso de trabalho especializado na agropecuária, valorização da moeda nacional em relação ao dólar americano. Inclusão de pequenas propriedades em cultivo de subsistência? Não, agronegócio não é baseado em cultivo de subsistência, tá? Então aqui o gabarito com certeza é a letra B. Apesar da letra A, se você pegar. Se a questão fosse sobre por que a gente exporta tanto, poderia fazer algum sentido a letra A, tá? Mas levando em conta que é muito mais pelo que a gente produz, cenário produtivo que a pesquisa está fazendo aqui, então realmente letra A tá errada. Não tem muito o que discutir isso, não. Questão 64, Getúlio Vargas, certamente a história. Vamos lá. Vai ser a 67 pra gente. Vamos lá. Questão 67. Aqui. Do ponto de vista administrativo e judicial, desapropriação da fazenda de cabeceira localizada na região sul do estado do Pará. Primeira da história motivada pelo desrespeito à função social de um imóvel rural. Pô, a questão tende a ser legal, tá? Eu lembro quando eu tava lendo, eu lembro dela. Vamos sim, vamos lá. O texto considera a promoção da justiça como um mecanismo de. A gente está falando de reforma agrária, basicamente. A gente pega propriedades improdutivas para redistribuir. Então, ele vai considerar a promoção da justiça, promoção do que vale a Constituição de 88, que na verdade foi estabelecido lá no Estatuto da Terra, lá de 64. E aí, em 88, com a nova Constituição, a gente confirma isso, né? Mas vamos lá. A justiça como mecanismo de manutenção da ordem agrária? Não, é justamente o contrário. Legitimação da propriedade privada não é esse sentido. Hegemonia das classes dominantes também não. Revisão das desigualdades econômicas, com certeza que vai ser essa. E homogeneização da distribuição fundiária. Perfeito aqui, galera. Letra D, tá? Letra D tem que ser a letra D. De boa? Vamos lá, questão 68. 68. Não preciso nem ler que é 68, que só por ter uma imagem aqui eu já sei que é 68. Tem uma foto da orla de Salvador. Vamos lá, análise dos elementos presentes na fotografia permite identificar qual característica socioespacial. Essa fotografia aqui, que certamente na prova está muito mais nítido do que aqui, porque aqui eu peguei um, enfim, não é do espelho mesmo oficial, eu peguei um, como é que fala, escaneado. Então, beleza, mas vamos lá. A análise dos elementos presentes na fotografia permite identificar qual característica socioespacial. Estagnação da especulação imobiliária, cheio de prédio não, né? Conservação da arquitetura colonial, cheio de prédio moderno não. Implantação de moradias populares, também não, com certeza. Predomínio de atividade comercial, acho que essa imagem não me diz nada sobre isso, certamente vai ser letra A, que vai ser. Processo de verticalização urbana. Pô, questão fácil, tá? Fácil, 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 fácil. Letra E. Vamos ver aqui. Qual é a próxima depois da 68? 70. Gente, questão 70 aqui. Estados Unidos, vamos lá. Primeiro, fala sobre desmoronamento do solo. E aí a gente vai ver aqui uma história lá dos Estados Unidos que a gente vai ter, pô, um hotel que foi engolido por uma enorme cratera, provavelmente uma vossoroca aqui. E não é a primeira vez, esse tipo de acidente acontece na Flórida, em minutos, a inteira do otário engolido cerca de 30 metros. Beleza. Por que que o solo desmorona, gente? Por que que o solo desmorona? Erosão. O que aqui que a gente tem de característica para contribuir com a erosão? Cristalização da estrutura geológica? Não. Ação do intemperismo químico? Sim. Recomposição da massa ciliar? Não. Acumulação de sedimentos orgânicos? Também não. Impermeabilização da superfície ocupada? Cara, se você olhar num nível de outro lugar, por exemplo, se eu impermeabilizo aqui, vai ter muita água escoando. E essa água escoando pode levar, sim, um pedaço do solo, pode transportar solo de outro lugar? Até que sim, mas o que mais colabora para a erosão é o intemperismo. Então, tá vendo que não gosto dessa questão do Enem, cara, mas enfim. Ah, não, mas a superfície ocupada, da superfície do local ocupado. Não, se for a superfície do próprio local ocupada, não, tá? Mas se fosse de outro local, sim. Mas aí você vai ter, pô, letra B é muito mais certo. É letra B, vai ser letra B, tá? Vamos lá. Questão 71. Muro de Berlim protestaram contra a demolição do trecho que dividiu a cidade em quase 3 décadas.
tratado como patrimônio cultural histórico da cidade. A demolição do símbolo histórico mencionado representar um pedaço do Muro de Berlim foi demolido e a galera da Alemanha não gostou muito. Foi demolido para a construção de condomínios de luxo. Aqui é análise espacial, tá? Que a geografia, antes de mais nada, ela é estudo do espaço geográfico, então essa questão aqui ela é bastante pertinente. Eu acho que não é uma questão ruim, tá? Apesar desse negócio de, pô, ter um enunciado que você vai ter que ficar procurando, a questão, enfim. Mas essa questão, na minha opinião, não é uma questão ruim. Mas vamos lá, demolição do símbolo histórico representa uma. Violação da memória coletiva? Provavelmente, mas não. Adesão à arquitetura neoclássica? Não. Negação das influências orientais e reorganização da mobilidade urbana? Vamos lá. Ela pretende levantar um condomínio de luxo, então não é da mobilidade urbana, entendeu? Apesar de se fosse para derrubar, para construir algo, por exemplo, uma obra do metrô, uma obra de não sei, aí você poderia colocar a letra E. Mas levando em conta que é muito mais, porque é um muro que dividiu a cidade por 3 décadas, patrimônio cultural histórico da cidade, repleto de grafites emblemáticos, como o texto está falando, na mira de uma construtora, então seria a memória coletiva aqui muito mais importante, muito mais proeminente. Pô, mas eu construir um condomínio pode sim alterar a mobilidade urbana. De fato, pode. Só que o foco aqui do texto não é esse, tranquilo? Então, por isso o gabarito vai ser letra A, na minha opinião, e vai ser letra A mesmo, tá? Não tem muito erro aqui não. Vamos ver a próxima aqui, qual que é de geografia. 75, gente, 75. A partir do século 19, perdão, iniciou-se o uso de produtos sintéticos na agricultura. O Brasil, a partir da década de 70, posteriormente dos anos 70, inseticidas ampliaram sua fatia no mercado de defensivos agrícolas. No espaços agrícolas, a mudança técnica descrita provocou a diminuição da desagregação das camadas pedológicas? Não, o inseticida não vai fazer com que o solo vá se desagregando, perfeito? Diversidade de polinizadores naturais perdão, não vai diminuir a desagregação das camadas pedológicas, não vai fazer com que o solo pare de ficar se desagregando, perdão. Diversidade de polinizadores naturais? Provavelmente. Pô, agrotóxico vai matar polinizadores naturais, que é, pô, questão até mais de biologia do que de geografia, na minha opinião, mas tudo bem. Contaminação de lençóis freáticos não diminuiu. Produtividade da terra cultivada, pô, depois que a gente começou a introduzir agrotóxico, a gente vai ter, na verdade, uma produtividade até maior, mas os problemas são outros, tá? E diminuição da ocorrência da erosão laminar. Então, utilizar agrotóxico não vai diminuir a erosão laminar. Então, na minha opinião, gabarito letra B. Letra D poderia ser uma questão a se marcar, pensando em conta que certamente o Enem vai criticar. Mas aqui, certamente, a letra B é muito mais correta, tá? É a correta, na verdade. E aí, agora a gente vai para a questão 70 não, 80... Não, 77, isso mesmo. Questão 77. Carro elétrico, uma miragem ecológica. Gente, crítica ao carro elétrico, tá? A gente tá na moda crítica ao carro elétrico porque há um tempo atrás a gente achava que ia ser a solução para todos os problemas. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que você tem que, por exemplo, extrair uma quantidade surreal de lítio, você tem que fazer um processo mineratório exploratório, que, enfim, tem vários problemas sociais e ecológicos associados. Então, é uma crítica válida, tá? Dito isso, dependendo, no caso do Brasil, por exemplo, ainda vale a pena você ter muito carro elétrico, porque a gente produz energia de forma limpa, vai, entre aspas. Então ainda vale a pena pensando de forma ecológica no Brasil. Não quer dizer que todo país é assim. Mas vamos lá. A mudança para eletromobilidade. Primeiro lei enunciado. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, a chave de texto indica uma contradição no uso da tecnologia alternativa derivada do seguinte aspecto. Tá vendo que aqui você tem um carro elétrico e aqui embaixo você tem do lado o pessoal para carregar na tomada, tá numa condição bem ruim aqui, em algo que certamente parece uma exploração de mina que está com bastante problemas ambientais. E aqui falando, a mudança para a eletromobilidade promove a alteração no consumo de recursos naturais. Hoje, amplamente dependentes do petróleo, nossos modais de transporte poderiam se tornar cada vez mais dependentes de 30 metais raros. Lá é um monte de metal aqui que ele colocou. Uma mina contém apenas ínfimas quantidades desses materiais dotados de fabulosas propriedades eletrônicas, ópticas. Aqui, ó, possui apenas ínfimas quantidades numa mina. Presta atenção nisso aqui, que eu lembro exatamente quando eu estava vendo essa questão. Letra A, necessidade de fontes não renováveis. O gabarito aqui. Lembra aqui, ó. Uma mina contém ínfimas quantidades desses metais dotados de fabulosas propriedades eletrônicas, enfim. Padronização dos modelos produtivos, não fala nada disso, inclusive é o contrário, você tem mudança para a eletromobilidade.
Demanda de mão de obra qualificada, não é essa a crítica, e também não seria um problema, né? Precariedade da legislação industrial, também não. E utilização de materiais recicláveis, também não fala disso. Por isso, o gabarito, na minha opinião, seria a letra A, tá? Foco nessa parte aqui, que você precisa de metais raros para você conseguir fazer isso. Então, de fato, não é renovável. Tranquilo aqui? Deixa eu ver aqui qual que é a próxima questão que a gente vai ter. É questão 80. Questão 80. Uma medida pública contradiz o modelo de cidade exposto no texto, tá falando de cidade sustentável. Vamos lá, uma cidade sustentável, letra A, coleta seletiva de lixo, sustentável. Reutilização das águas pluviais, sustentável. Canalização de recursos hídricos, pô, isso é sustentável desde quando? Você mudar o curso do rio, inclusive isso vai provocar mais enchentes, vai provocar mais inundações, tá? Inclusive é um dos problemas de muitas cidades brasileiras. Você tem rios canalizados. Enfim, certamente o gabarito é a letra C. Mas vamos lá, letra D, arborização das avenidas centrais, sim. Educação ambiental na comunidade. Gente, questão fácil, tá muito fácil, muito fácil. Não percam esse tipo de questão. Jamais. Vamos ver aqui qual que é a próxima. 84. 84, isso mesmo. Vamos lá. Relação à causa ambiental, o uso da tecnologia mencionada indica vamos lá, com o objetivo de auxiliar na prevenção do combate a incêndio cerrado, centro sensorialmente remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, desempenho, enfim, está falando aqui sobre pesquisas que podem ajudar a diminuir incêndios, aqui falando principalmente do Cerrado e pesquisas do UFMG. Então, pô, questão fácil também, se você ler o texto, você vai conseguir fazer de forma fácil. Influência da produção orgânica, uso de tecnologia, aqui, ó, em relação à causa ambiental, uso da tecnologia mencionada indica a influência da produção orgânica, não fala nada sobre. Relevância na infraestrutura viária, também não. Significância da cosmologia nativa, gente, quê? Importância de pesquisas acadêmicas, sim, gente, essa é uma questão fácil, tá? Importante que as pesquisas acadêmicas. Eu não vou ler o texto agora para não ficar massivo, mas o texto fala basicamente disso, a importância de pesquisas acadêmicas no combate a incêndio especificamente aqui. E interferência de interesses estrangeiros. Não é essa também, tá? Não fala nada disso. E aí agora tem uma questão só que falta, que é a questão 86. E é a última de geografia que eu tinha separado para vocês aqui, galera. Questão 86. Vamos lá. Fala do sistema elétrico brasileiro, a expansão de tecnologias como a descrita no texto representa uma tendência de... Vamos lá, vamos lá. Pesquisa pioneira no Brasil propõe o uso de energia do solo para climatizar edifícios. Pela primeira vez na história, o Brasil terá um prédio que usa energia do solo para climatizar seus ambientes. Uma pesquisa inovadora avaliou a função, o uso das fundações do edifício como meio para a troca de energia térmica entre o prédio e o subsolo. A energia geotérmica é aquela que se encontra dentro da crosta terrestre, ou seja, no solo, nas rochas ou mesmo na água, sendo identificada pela temperatura. Essa energia pode ser transferida para a superfície por processo de troca térmica a partir das fundações da edificação. Fala de energia geotérmica e fala de um edifício. Gente, para o sistema elétrico, a expansão de tecnologias, como é descrito no texto, representa uma tendência de homogeneização da oferta da matriz produtiva. Está falando justamente de uma diversificação aqui, então certamente não é. Ampliação de consumos em unidades residenciais? Pode ser, tá? Vamos ver as outras. Redução da pressão sobre as usinas hidrelétricas? Essa aqui mais ainda. Estagnação do consumo em unidades industriais? Não fala nada disso. Superação da necessidade de recursos renováveis. Gente, letra C aqui, tá? Por mais que as unidades residenciais a gente esteja aumentando sim o nosso consumo de energia no Brasil, em média, cada residência consome mais energia, você vai ver que o foco aqui do texto é principalmente a redução, diversificação, ou seja, a gente conseguir ter outras formas de gerar energia. Então seria a redução da pressão sobre as hidrelétricas, que é justamente a principal forma que a gente gera energia hoje, tá? E aí, galera, gabarito letra C, e eu não tinha separado mais nenhuma de geografia, se não me engano, o resto é história, filosofia e sociologia. E aí, galera, no mais, o que eu posso falar para vocês aqui? A prova do Enem de humanas, pô, se você foi mal, tá bom, velho. Você vai. No domingo que vem você vai recuperar isso aí na prova de exatas, tá? Prova de humanas não tava linda, na minha opinião, a de geografia, confesso que eu não li a de humanas, eu ia caçando a de geografia. Não estava linda, na minha opinião, uma prova que pode melhorar muito. Um dia desse eu vi, por exemplo, a da FUVEST do ano passado, muito melhor mesmo. Porque se a ideia é você avaliar o estudante, mas sem querer ser conteudista demais, você vai colocar um texto com palavra rebuscado, você vai colocar um texto com contexto de, sei lá, da Itália,
Você vai colocar, quando você for falar de geopolítica também, você vai falar da questão da Macedônia do Norte, gente, pelo amor de Deus. Eu que sou professor de geografia, eu sei dessa questão. Algumas pessoas que são entusiastas, mais professores de geografia, talvez até de história de repente, vão saber dessa questão. A questão atual, mas assim, que para o Brasil não muda nada, gente. Para a realidade do estudante brasileiro, não tem nenhuma influência. Então eu acho que a prova do Enem é a parte de ciências humanas. Ano passado eu sei que foi ciências humanas inteira. Esse ano eu não consegui ler de fato todo o resto, porque eu peguei ontem à noite para ler, mas enfim. Pô, a prova de ciências humanas, que é a prova de você olhar o seu espaço, olhar o seu redor, olhar o seu país de forma crítica, você vai ter um monte de palavrinha para confundir. Você vai ter um monte de repente, textos gigantes que não vão dizer muito sobre o Brasil. Beleza, crítica sobre o meio ambiente aqui eu achei bem legal, fez algumas críticas boas, até sobre o agronegócio brasileiro, mas se limitou a isso. A questão de geopolítica da prova foi patética. Cartografia está sumindo do Enem. O estudante ele tem que saber ler um mapa, ele tem que saber se identificar, ele tem que saber observar uma representação do espaço dele e tirar o mínimo de informação dali. Isso é o estudante ser crítico também, tá? E a cartografia ela tá sumindo do Enem. 2023 não teve, 2024 não teve. Esse ano teve uma representação cartográfica para analisar, mas foi uma só, de certa forma bem básica, que era uma questão que não era sobre cartografia, inclusive, que era da circulação da massa de ar. Então, gente, eu sei que meu canal não alcança ninguém, basicamente, mas é uma crítica que eu acho que tem que ser feita para o Enem, na parte de ciências humanas, pelo menos, que é a parte crítica, parte mais crítica, o Enem inteiro é bastante crítico, principalmente a parte de ciências humanas e de linguagens, mas você não pode manter uma prova desse nível, tá? Uma prova que, pô, conteudisticamente falando é fácil, beleza, mas não exige muita criticidade do aluno, não exige só que o aluno ele vença o cansaço, vem saber fazer essas palavras de repente rebuscadas. E, enfim, fica aí minha crítica, gente. Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham chegado até o final. E é isso, gente. Boa sorte para quem for fazer a prova de ciências exatas. Para quem tá vendo isso depois e vai fazer o Enem de repente em outro momento. Tudo de bom para vocês, tá, gente? Forte abraço e tchau, tchau.